equações diferenciais de segunda ordem lineares homogêneas, como esta que está mostrada aqui, onde estas funções A0, A1 e A2 são gerais, dificilmente têm solução exata. No entanto, há alguns casos particulares que merecem ser considerados. Um deles é o da equação de Euler-Cauchy, que tem a seguinte forma: x² vezes y duas linhas, ou seja, A0x é simplesmente x². A função A1x vai ser agora uma constante vezes x. Eu vou chamar isso aqui A1 barra para não confundir com A1 constante. Esse aqui vai ser o A2 barra vezes y' mais a função A2 vezes y. Ou seja, aqui A2x é simplesmente A2, que é uma constante. Certo? Então, A1, A2 são constantes. Para esta equação, nós vamos tentar uma solução da seguinte forma: y é igual a A vezes x elevado a m. Nós vamos tentar determinar este m substituindo este y na equação diferencial. Então, y' é A vezes m vezes x elevado a m menos 1. Y duas linhas é igual a vezes m vezes m menos 1 vezes x elevado a m menos 2. Substituindo na equação diferencial, nós obtemos x² vezes a m menos 1 vezes x na m menos 2 mais A1 vezes x y' AM vezes x elevado a m menos 1 mais A2 agora vezes y, que é A vezes x elevado a m. Isso tudo igual a 0. Bom, este x² cancela com este x na menos 2 aqui. Este x cancela com x na menos 1. Então, bom, além disso, o a multiplica toda essa expressão. Então vamos dividir toda essa expressão pela constante a, de modo que nós temos simplesmente x elevado a m vezes m vezes m menos 1 mais A1 vezes m mais A2 é igual a 0. Como esta expressão deve ser válida para uma infinidade de valores de x, isto implica que este coeficiente de x elevado a m deve ser 0. Então nós temos aqui a chamada equação característica, que vai determinar m. Bom,
resolvendo, vamos reescrever essa equação antes, de uma forma mais familiar. Aqui eu tenho então m vezes a1 menos 1 mais a2 igual a 0. Então, vamos agora resolver esta equação. Então, nós temos m é igual a 1 meio de... agora, temos aqui 1 menos a1 mais ou menos raiz quadrada de 1 menos a1 ao quadrado menos 4 vezes a2. Então nós observamos aqui que temos três possíveis casos. O primeiro é que esse discriminante aqui é positivo e as raízes são todas reais, certo? Então nós temos aqui simplesmente, vamos colocar aqui m mais e menos 1 meio de 1 menos a1 mais ou menos raiz de 1 menos a1 ao quadrado menos 4 a2. Isto aqui real. Bom, neste caso, as duas soluções... Eu tenho duas soluções, né? Uma solução é x elevado a m mais vezes m mais só. E y2 é igual a x elevado a m menos. Certamente estas duas funções são linearmente independentes, porque m mais e m menos são diferentes, de modo que a solução geral é uma combinação linear destas duas funções. Ou seja, C1 x elevado a m mais C2 vezes x elevado a m menos. Um outro caso possível é aquele em que este discriminante é igual a zero, de modo que nós temos uma raiz da equação característica m que tem multiplicidade 2. Então, neste caso, eu tenho somente m igual a 1 menos a1 dividido por 2. Bom, então certamente uma solução é da forma x elevado a este m, mas resta agora encontrar uma outra solução linearmente independente desta. Bom, para isso nós vamos recordar algumas aulas atrás que quando nós estudamos equações diferenciais lineares homogêneas, nós vimos que uma equação da seguinte forma, vamos escrever na forma padrão, que era uma equação deste tipo, y duas linhas mais a1 vezes y' mais a2 vezes y. Nós já vimos que se uma solução y1 para esta equação diferencial é conhecida, uma segunda solução
linearmente independente de y1 é dada pela seguinte relação. y2 é igual a y1 vezes a integral de e na menos integral de a1 dx dividido por y1 ao quadrado dx. Então o que nós temos que fazer agora é escrever a nossa equação diferencial nessa forma padrão e, usando a nossa solução conhecida y1 igual a x elevado a m, determinar uma segunda solução linearmente independente y2. Então, lembrando que a nossa equação diferencial tem originalmente esta forma, nós vamos agora dividi-la por x². Então, nós vamos ficar com y duas linhas mais a1 dividido por x vezes y linha mais a2 dividido por x ao quadrado y igual a 0. A solução y2 então agora tem a seguinte forma. Bom, y1 é x elevado a m vezes a integral. Aqui na nossa equação a1 é uma constante, então vou colocá-lo para o lado de fora. Então eu vou ficar aqui com menos a1 vezes a integral de dx vezes 1 sobre x. Isso aqui tem que ser dividido por y1 ao quadrado, que é, vou escrever x na 2 vezes m. Bom, isso aqui então dá x elevado a m vezes integral de e na menos a1 logaritmo natural de x dividido aqui por x na 2m dx. Ou seja, isso aqui é x elevado a m vezes a integral de... Bom, esse termo aqui, vou continuar escrevendo aqui. Isso aqui nada mais é do que e na ln de x elevado a menos a1. Ou seja, isso aqui nada mais é do que o próprio x elevado a menos a1. Então eu tenho aqui x na menos a1 dividido por x na 2m dx. Então vamos reescrever isso aqui como x na menos a1. Bom, e vou lembrar quem é m nesse caso. M é 1 menos a1 sobre 2. Como eu tenho 2m, eu tenho aqui 1 menos a1 somente. Esses dois termos aqui se cancelam. Então me sobra x na m dx sobre x, ou seja, x na m ln de x. Eu não vou colocar uma constante arbitrária aqui porque ela não é necessária. Eu só estou buscando uma solução
mais uma solução particular linearmente independente de x elevado a m. Bom, então a nossa solução geral agora pode ser escrita como y é igual a C1 vezes x elevado a m, né? E lembrando que o m é 1 menos a1 dividido por 2, mais C2 vezes o y2, ou seja, novamente 1 menos a1 dividido por 2 vezes logaritmo de x. Vamos colocar o x elevado a 1 menos a1 sobre 2 em evidência. Então aqui eu tenho C1 mais C2 ln de x, que vale para todo x maior do que 0. Vejamos um exemplo. Vamos supor a seguinte equação diferencial. X ao quadrado vezes y duas linhas mais 5 x y linha mais 4y igual a 0. Certamente esta aqui é uma equação de Cauchy. Portanto, nós vamos tentar uma solução da forma y é igual a x elevado a m. É mais fácil fazer isso do que memorizar a equação característica. Bom, y' é igual a m vezes x elevado a m menos 1. Y duas linhas é m vezes m menos 1 vezes x elevado a m menos 2. Substituindo na equação diferencial, nós vemos aqui y duas linhas, o x quadrado cancela com x a menos 2, x na m multiplica todo mundo, o coeficiente de x na m deve ser feito igual a 0, então nós temos m vezes m menos 1 mais 5 vezes m mais 4 é igual a 0. Ou seja, m quadrado, aqui eu tenho 5m menos m mais 4m mais 4 igual a 0. Bom, as soluções para essa equação são relativamente fáceis de achar, né? Porque nós simplesmente observamos que esta equação aqui pode ser reescrita como m mais 2 elevado ao quadrado igual a 0. De modo que eu tenho uma raiz múltipla m igual a menos 2. Ou seja, é uma raiz de multiplicidade 2. Portanto, nós já vimos que neste caso a solução geral deve ter a seguinte forma. X elevado a menos 2, que é o nosso m, vezes C1, que é uma constante arbitrária, mais outra constante arbitrária C2 vezes logaritmo natural de x.
para x maior do que zero. No próximo vídeo nós veremos o caso em que as raízes da equação característica são complexas.